Viaje com transporte da Coletivo Turismo. Bem, Mário Flávio segue aqui no nosso estúdio, porque a gente tem mais um conteúdo sobre as eleições 2022. Infelizmente, é muito comum no período eleitoral circular notícias falsas sobre os candidatos e as propostas que tem para o país ou para o Estado também, por exemplo, em especial nessas eleições desse ano. Por isso, é fundamental acompanhar os fatos por canais sérios e oficiais, né, Mário Flávio? Vamos chamar a Ana Rebeca Passos? Vamos embora. Ana Rebeca Passos, bom dia para você. Como é que a gente identifica, hein, para aqueles eleitores que querem ter mais cuidado com a informação? Qual é o meio? Né? Claro, o jornalismo profissional, mas como encontrar o jornalismo profissional? Pois é. Mais uma vez, bom dia, Renata, para você e a todos que nos acompanham. Né? Para quem acessa muito o site, hoje a gente tem um advento, né, o avanço da internet, das redes sociais, todo mundo hoje tem um aparelho de telefone nas mãos. E aí, para quem acessa muitos sites, por exemplo, onde as notícias são divulgadas, você observa se aquele site tem um cadeado, não é? Ele mostra que ele é seguro, ele é protegido. Você observa o texto, tem muita pontuação, erros de português. Você tem que ficar atento a tudo, tá? Você não pode sair por aí divulgando qualquer tipo de notícia, porque pode ser crime, tá? A gente chamou aqui para conversar com a gente João Américo, ele que é especialista em direito público e também professor do Nassau Caruaru, para bater um papo com a gente. Fato ou fake, né? A gente vem sempre alertando para cuidado, notícia falsa pode prejudicar, além de se prejudicar, porque está compartilhando, compartilha prejudicar a vida de outras pessoas. Doutor João, bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. E agora, nesse período eleitoral, parece que o negócio aumenta, né? Muitas notícias falsas, justamente por conta da eleição. O ruim está aí, né? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca, a todos da Rádio Cidade. Existe basicamente 3 tipos de fake news e existe uma fake news concentrada no período eleitoral, o que representa, em todo caso, um crime. A legislação eleitoral pune essa fake news eleitoral, ou seja, a divulgação de informações ou de notícias sabidamente falsas e que venham a influenciar o voto. Então, a gente tem uma fake news que é produzida pelo próprio eleitor, ou seja, o eleitor produz essa notícia. Existe uma fake news que é produzida por uma estrutura partidária, por um determinado candidato, e existe outro tipo de fake news, que é a fake news institucional, que é aquela que visa tumultuar, turbar ou descredibilizar o processo político. Por exemplo, a fake news clássica de que as urnas eletrônicas não são seguras, né? O que cabe ao eleitor é colocar como um fator imprescindível a imprensa. A imprensa, eu acredito, a imprensa profissional é um antídoto fundamental e imprescindível no combate à fake news. Ou seja, se aquela notícia, ao melhor juízo do eleitor, parece ser falsa, ele buscar nos canais, né, de informação se aquilo representa ou não. Existe hoje uma gama, né, de proteção em relação a fake news, que vai desde a imprensa formal até mecanismos que podem passar pela Justiça Eleitoral, e os próprios aplicativos, o Instagram, né, possui uma comunicação direta para definir o que é fake news ou não, o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Federal. Então, existe todo um trabalho para que a fake news não influencie o voto, que o eleitor vá munido da sua ideologia, do seu interesse, mas nunca de notícias falsas na escolha do seu voto, da definição do caminho do seu candidato. Agora, quando é em relação à parte dos políticos, né, o próprio candidato que compartilha entre os seus uma notícia falsa, uma fake news, é mais fácil de punir esse público do que o usuário que tirou o dia para produzir conteúdo que não vale a pena? Nós já tivemos no Brasil a punição de um candidato que praticou fake news institucional no momento da eleição, alegando fraude nas urnas. Então, já houve uma punição no Brasil em relação a esse tipo de comportamento, né, odioso e que deve ser rechaçado pela sociedade. Mas você coloca uma questão bem interessante, ou seja, é muito mais fácil hoje você punir o candidato, a estrutura partidária, a estrutura de coligação, do que punir o eleitor. Mas, havendo uma repercussão, por exemplo, o eleitor faz uma afirmação, né, faz uma live. No grupo de WhatsApp, por exemplo. No grupo de WhatsApp, e aquela afirmação, aquela live, aquela mensagem, se sabe que foi ele que produziu, ou seja, aquele eleitor que bota a cara efetivamente. E aquela live começa a ganhar
tração, começa a ganhar escala, aí o eleitor pode ser punido, como disse que é crime eleitoral, pode ser punido pelo Código Eleitoral por essa fake news durante o processo político eleitoral. Fora do processo político eleitoral, ela pode ganhar contornos para outros delitos, calúnia, injúria, difamação, os clássicos, e também crimes contra a estrutura do Estado previstos no Código Penal, que foram colocadas recentemente. Doutor João, e o quanto é prejudicial, né, para um período eleitoral a divulgação de notícias falsas, né? A gente entende que é um momento que as pessoas ficam um pouco mais esquentadas, né? A paixão aflora pelo seu candidato e tudo, mas aí tenta atingir o outro lado, mas acaba atingindo como um todo, né? Porque tem aquela pessoa leiga, né? Eu quero votar em fulaninho, quero votar em ciclano, mas leu e fez, eita, será que ele fez isso mesmo? Você prejudica todo além da democracia, você prejudica um momento democrático no país. Qual o prejuízo mesmo grande assim para esse período, com a notícia falsa? Você coloca muito bem, existe uma dimensão de um eleitor que é muito mais coração do que razão, e ao que me parece que aquela informação que chega a ele, por uma questão ideológica, por uma questão de simpatia, parece ser a verdade. E aí, por conta daquela dimensão, você acaba publicando. Existe também hoje uma grande dificuldade, porque tem sites ligados a determinadas estruturas partidárias que publicam como se fossem sites, aquela notícia como fosse legítima, como fosse a notícia, né, uma notícia com a credibilidade que a gente quer dar e sempre teve em relação à imprensa formal e profissional. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é ser desconfiado em tudo que você recebe, principalmente naquelas informações que são mais básicas, mais simples, sem link de informação. Ou seja, você tem uma informação em um card ou em uma foto, você não diz a fonte, você não escuta o outro lado. Então, é bom que a imprensa formal sempre estabelecer essa regra de ouro. A gente fala em regra de ouro para orçamento, mas tem uma regra de ouro da imprensa que toda vez que a imprensa divulga um fato relacionado a determinado candidato ou determinada pessoa, há a possibilidade da contraposição, ou seja, perguntar a outra pessoa, né, dar a oportunidade a outra pessoa também dar a sua versão. Então, quando só tem um lado, quando você tem só uma dimensão de uma foto ou de uma frase, de efeito, desconfiar. Desconfiar e, por fim, colocar essa sua preocupação, Ana Rebeca, de que isso desequilibra o processo eleitoral, que isso pode influenciar o voto, e aí você acaba votando com base ou no medo ou na insegurança, porque a notícia falsa, ela gera esse efeito psicológico nas pessoas, ou seja, a notícia falsa gera o medo, gera a insegurança, gera a repulsa, gera ódio, então acaba que desequilibrando todo o processo político e, no fim das contas, você não vota no candidato mais preparado e com as melhores propostas, mas no candidato que acaba produzindo mais fake news contra o outro. Muito bem. Doutor João, muito obrigada pelas informações. João Américo, ele que é especialista em Direito Público e também professor do Nassau, aqui na cidade de Caruaru. Batendo um papo, né, Renata, sobre o que é fato, o que é fake e como você deve monitorar. Então, fiquem atentos aos veículos realmente de comunicação, como o doutor João disse aqui, que dão espaço aos dois lados, ou a todos os lados que possa existir. A gente escuta todo mundo para levar de fato o que é notícia verdadeira para o ouvinte, para o espectador. Renata. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. Obrigada, Ana. Obrigada, doutor João Américo. Esse negócio de fake news é muito sério, né, Mário? Procura